Olá, tudo bem? Continuando nossa discussão a respeito de funções vetoriais, hoje nós vamos trabalhar um pouco com curvatura, né? E o que vem a ser a curvatura? Bem, para mim, é o estudo da curva, né? Ou seja, a gente pode olhar mais uma curva, é uma curva, sim, mas a gente quer ver assim a dificuldade que tem de fazer essa curva, por assim dizer, né? Então, se nós temos uma curva um pouco mais suave, se nós temos uma curva um pouco mais fechada, então esses elementos assim são esse estudo, né? Ou seja, a dificuldade de fazer a curva propriamente dita, tá beleza? Então a gente vai falar um pouco do referencial teórico. Hoje nós vamos utilizar o GeoGebra de uma maneira diferente, né? Nós vamos trabalhar mais com a questão simbólica dele, que também é uma coisa nova para mim. Estou aprendendo ainda a mexer com essa área do GeoGebra, tá bom? E vamos falar um pouco da parte teórica e depois nós vamos falar dos resultados dos exemplos, beleza? Utilizando o GeoGebra, tá? Então vamos falar um pouco da parte teórica agora, tá? Bem, então vamos lá, pessoal, falando de funções vetoriais, né? Então, antes de a gente falar propriamente do conceito de curvatura, né, a gente vai apresentar alguns conceitos sobre curvas, tá? Então o primeiro deles é que dito assim: uma curva é dita suave se não tiver quebras, né? Então não tem quebras, né? Isso é uma curva suave. Uma curva é chamada suave se tiver uma parametrização suave. Opa, pera lá, mas o que é uma parametrização, né? Então uma parametrização R de t é chamada suave em um intervalo se a derivada do vetor R for diferente de zero nesse intervalo. Então, nós vamos ter uma curva é chamada suave se tiver uma parametrização suave. O que é uma parametrização suave? É quando a derivada no intervalo é diferente de zero, tá bom? Então, essas coisas a gente tem que estar bem claro para nós. Então, se nós vamos mexer com curvaturas, ou seja, não vamos mexer com essas curvas, então isso tem que acontecer. A derivada tem que ser diferente de zero, né? Então, isso é um elemento importante. E se a curva, se C for uma curva suave definida por uma função vetorial, então ela vai ter um vetor tangente unitário também, tá beleza? Então são essas coisas. Então o que a gente precisa saber? Precisa saber que nós vamos mexer com curvas suaves, são aquelas que não tem quebras. Então é esse tipo de curvas que a gente vai trabalhar. Outra coisa, a derivada dela no intervalo é diferente de zero, e se nós temos uma curva suave definida por uma função, nós também vamos ter o vetor tangente unitário, tá legal? Então essas são elementos que a gente precisa saber, tá? Então, nós sabemos que o vetor tangente unitário é dado pela derivada do vetor r' de t sobre o módulo do derivada de r' de t, tá? Então, nós vamos indicar a direção da curva. Indicando a direção da curva, nós podemos observar que o vetor tangente unitário muda de acordo com a direção bem devagar quando a curva é quase uma reta, e muda rapidamente quando uma curva se dobra ou retorce. Eu vou fazer isso no GeoGebra para a gente ter uma noção dessa questão, tá? Assim podemos dizer que a curva C em um determinado ponto é a medida de quão rapidamente a curva muda de direção, tá bom? Então eu vou mostrar essa questão no GeoGebra para a gente ter uma noção do que eu quero dizer com essa questão aqui ela muda rapidamente ou ela muda de forma acentuada, tá bom? Então vamos lá para o GeoGebra e depois eu volto com a parte teórica aqui. Bem, então eu peguei aqui uma curva, certo? Essa função aqui, 3x ao cubo mais 2x ao quadrado. Por quê? Porque ela tem algumas oscilações que são interessantes, tá bom? Então eu peguei o ponto A, então esse daqui só para a gente ter uma noção, esse aqui seria o meu vetor tangente, tá? Então o meu vetor tangente. Então o que acontece? Bem, olha só, à medida que eu vou andando, aumentando aqui de acordo com o t aumenta, no caso aqui x, no nosso caso aqui, então o que vai acontecer? À medida que eu vou andando, olha só, ela vai pouco se alterando, mas à medida que a gente vai chegando próximo da curva, ó, ela vai ficando, ela vai mudando assim de forma acentuada, certo? Ela vai, né, ficando, olha, o vetor tangente fica cada vez menor, olha, depois ele vai aumentando, ou seja, esse cara aqui, ó, esse vetor aqui que está indicando a dificuldade que tem para fazer a curva. Certo? Ó, e olha aqui, ó, conforme já vai ficando quase uma reta, vai ficando bem mais fácil de ser feito esse resultado. Então essa é a ideia da curvatura, tá? Então quando a gente percebeu que estava mais
mais próximo aqui do cume, por assim dizer, estava mais difícil de fazer, assim, estava menor o vetor. Por quê? Porque o vetor unitário tangente estava menor, ou seja, nesse caso é o que estava falando nosso referencial lá. Então vamos voltar no referencial para a gente discutir novamente essa relação, tá bom? Olha lá, ele muda de direção bem devagar quando se é quase uma reta. Então ele estava bem tranquilo quando estava subindo, né? E muda de direção rapidamente quando se retorce, ou seja, fica de forma mais acentuada, né? Então a gente pode dizer que a curvatura em um determinado ponto é a medida de quão rapidamente a curva muda de direção. Então isso é uma coisa que a gente observou lá no GeoGebra, tá bom? Então nós temos a definição da curvatura como módulo da taxa de variação do vetor tangente unitário em relação ao comprimento de arco. Por isso que é importante estudar o comprimento do arco, tá? Então, o comprimento do arco, então nós temos o comprimento e o vetor tangente. Então essa variação do vetor tangente com o comprimento é que me define a minha curvatura. Se for uma curvatura pequena, vai ser mais difícil. Se for uma curvatura maior, vai ser mais suave, tá? Então, como o vetor tangente unitário tem comprimento constante, né? Isso, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês dão uma olhada nas questões relacionadas à álgebra linear, tá? Se alguém tiver dificuldade, também pode colocar aqui que a gente faz um vídeo falando sobre essa questão de vetor unitário da álgebra linear, tá? As variações da direção contribuem com a taxa de variação t, tá? Então, as variações na direção contribuem com a taxa de variação, ou seja, conforme ia aumentando, a taxa de variação ia variando, tá? E nós temos aqui a definição. A curvatura de uma curva não é essa letra K aqui, mas eu vou colocar ela como K, tá? Como sendo a derivada do vetor tangente unitário sobre ds, tá? ds, o que é? O S é o que? É nossa função comprimento, tá? Onde t é o vetor tangente unitário, tá bom? Só que existem três maneiras para a gente calcular a curvatura, tá? A primeira seria utilizando o parâmetro t em vez de s. Assim nós teríamos o quê? Que k de t seria o módulo do vetor tangente unitário sobre o módulo de r de t. E podemos dizer de uma forma mais geral, e temos uma forma mais geral que é o seguinte teorema, tá? Que a curvatura de uma curva é dado pela função vetorial módulo do produto vetorial de r' de t pela derivada segunda de r de t pelo módulo de r' de t elevado ao cubo, tá? E nós temos um caso especial para a curva plana, né? Ou seja, quando a equação é y igual a f de x, nós temos que k de x seria o módulo da segunda derivada da função f de x dividido por 1 mais a derivada ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, tá bom? Então esses são os casos que nós estamos trabalhando, mas o que tem que ficar claro de tudo isso? Tem que ficar claro que, tipo assim, o que é a curvatura? A curvatura é, assim, como se faz a curva, se é uma curva mais fácil, se é uma curva mais leve, né? Ou seja, se ela é acentuada, se ela não é tão acentuada. Essa é a ideia essencial. E daí, por meio dessas operações, quero deixar claro aqui que eu não vou fazer essas demonstrações, tá? Porque não é o intuito do curso, é só nós entendermos essas relações ali, né? E aplicarmos essas fórmulas ali, tá? A essência dessa aula é nós entendermos a questão da curvatura, beleza? E daí nós temos esses três exemplos aqui, tá? Então, mostre que a curvatura de um círculo de raio 2 é meio. Determine a curvatura retorcida de t ao quadrado, t ao cubo em um ponto genérico e no ponto 0, 0, 0, tá? E encontre a curvatura de y igual a x ao quadrado nos pontos 0, 0, 1, 1 e 2 e 4, beleza? Então agora nós vamos lá para o GeoGebra para ver como é que são essas relações ali, tá bom? Bem, aqui no GeoGebra nós vamos utilizar uma outra concepção, tá certo? Então eu vou pedir para exibir cálculo simbólico, tá? E agora eu não vou precisar desse cara aqui não, tá bom? Então aqui nós vamos começar a fazer algumas contas aqui e ele vai mostrar para nós os resultados. Olha, ele pede, dá para calcular derivada, integral, né? Lógico que aqui também exibindo o comando dá, mas para eu poder fazer alguns construção de matrizes e tudo mais, por aqui é melhor, tá bom?
Mas o primeiro exercício ali, dava pra gente fazer por lá, mas eu já vou começar a fazer por aqui pra gente se acostumar com essa ideia, tá bom? Então é o seguinte, nós temos lá o que? Mostrar que o círculo de raio 2 é meio, tá? Bem, então nós primeiro vamos definir quem que seria a nossa função aqui. Bem, quem que define o círculo? É o seno e o cosseno, tá certo? Então eu vou dizer assim que é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, tá bom? Então eu vou definir lá, então R, 2 pontos igual a 2 seno de t mais 2 cosseno de t, tá certo? E daí agora nós vamos fazer o que? Nós vamos derivar esse cara. Por quê? Porque para a gente poder encontrar o nosso vetor tangente unitário seria a derivada de r sobre o módulo da derivada, tá legal? Então vamos calcular a derivada, vamos marcar esse daqui e vamos pedir para derivar. Olha lá, ele já me calcula a derivada, menos 2 seno de t, 2 cosseno de t, tá certo? Então olha lá, o que vamos fazer agora? Nós vamos calcular o módulo o que seria? A raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então seria o que? A raiz quadrada de menos 2 seno de menos 2 vezes seno de t ao quadrado perdão, ao quadrado mais 2 vezes o cosseno de t elevado ao quadrado. Ele está fechando. Olha lá, então ele já me deu a resposta aqui, tá? Então nós temos essa resposta aqui. Só que olha lá, o que acontece aqui? Tem um errinho aqui. Pessoal, tem um erro aqui, eu vou arrumar esse erro, tá? Eu vou colocar esse. Vou colocar mais um parênteses aqui, porque senão ele não vai entender que o 2 também está também está sendo colocado ao quadrado. Isso, olha lá, agora deu certo. Então o que aconteceu? Ele já calculou para mim a raiz quadrada de, então 2 ao quadrado 4, mais 2 ao quadrado 4, e já colocou para fora. Só que nós vamos lembrar o seguinte, que aqui nós temos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Pela relação fundamental, isso aqui é 1, tudo bem? Então, raiz de 1 é 1, portanto a minha resposta é 2, tá? Então aqui, para nós calcularmos nosso vetor tangente, nós temos esse cara aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir esse cara por 2, tá? Por quê? Porque para a gente calcular o t de t vai ser o quê? Vai ser quem? Menos 2 vezes seno de t mais 2 vezes cosseno de t. Só que vou colocar um parênteses maior aqui, dividido por 2. Então ele deu quem? Menos seno de t, cosseno de t. Então esse é o meu vetor tangente unitário, tá bom? E agora, para nós calcularmos, agora eu vou calcular a derivada desse cara, tá? Por quê? Porque a definição falava que era a derivada dele pelo módulo, que é 2, tá? Então vamos calcular a derivada desse cara aqui, ó. Já marquei aqui o termo, né? E vou pedir para calcular a derivada.
Olha lá, a derivada dele deu esse valor aqui, tá? Agora, se eu colocar esse cara aqui em raiz, então vamos lá, ó. A derivada de menos seno de t ao quadrado mais menos cosseno de t ao quadrado, ver se vai dar certo. Aí deu certo, olha lá. O que acontece? Ó, aqui deu um probleminha que eu vou arrumar aqui, ó, tá? Eu vou ter que colocar um parênteses a mais aqui pra ficar. Peraí, pessoal, deu um probleminha aqui, eu vou arrumar, tá? Bem, arrumei aqui, era um parênteses a mais que estava aqui, só que ele estava desordenado. Eu arrumei, já coloquei aqui, então menos seno de t ao quadrado com mais menos cosseno de t ao quadrado. Então o que deu esse cara aqui, ó? Seno de t ao quadrado, seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é 1, raiz de 1 é 1, tá? Então o que nós vamos ter? Aqui, esse cara vai ser resposta 1. E daí nós temos o que? Esse daqui é a derivada de t, certo? É o modo da derivada de t. E aqui é o modo da derivada de r de t. Portanto, a minha resposta é 1 sobre 2. Tá certo? Então, a gente pode dizer o quê? Que uma curva de raio 2, uma circunferência de raio 2 tem curvatura meio, tá? Então, se a gente tivesse assim, por exemplo, quanto menor for a curva, mais difícil, ou seja, maior será a curvatura, certo? Então, quanto menor for o raio, menor for a curvatura. E ao contrário, quanto maior for o raio, menor será a curvatura, ou seja, fica mais tranquilo para ser feita, beleza? Então esse foi o primeiro exemplo, tá legal? Vamos fazer o segundo exemplo agora, tá? Bem, o segundo exemplo falava para a gente determinar a curvatura de uma cúbica retorcida, onde o vetor r de t era de coordenadas t ao quadrado e t ao cubo, tá? Então vamos construir esse vetor aqui agora, tá? Então r, dois pontos igual, abre colchete, opa, eu apertei o botão errado aqui, abre colchete, daí eu vou colocar um outro colchete aqui, vai ficar t ao quadrado, vírgula, t ao cubo, tá certo? Aí construiu o vetor lá. Agora eu vou querer calcular a derivada desse cara. Por quê? Porque é o produto vetorial da primeira derivada vezes o produto vetorial da segunda derivada. Então, ó, vou pedir para calcular a derivada dele. Tá? Eu tentei fazer agora a derivada da derivada, ele não faz. Então eu vou chamar de novo vou chamar de R1, dois pontos igual, esse vetor ali, ó. Vou colocar 1,2t, vírgula, t ao quadrado. Tá certo? E aqui eu vou pedir a derivada desse cara. Olha lá, ele me forneceu a derivada, tá? E agora eu vou ver o produto vetorial desses dois elementos ali, tá bom? Pra gente observar isso dali, tá? Então, aqui deu um probleminha, eu vou arrumar aqui, tá bom? Vou consertar. Bem, arrumei aqui o produto vetor, a matriz, certo? Agora eu vou calcular o determinante dessa matriz, tá? Então, determinante da matriz A, tá? E ele me forneceu 6t ao quadrado menos 6t mais 2, então seria quem? 6t ao quadrado vezes o vetor i, menos 6t vezes o vetor j, mais 2, tá certo? E agora eu vou colocar esses caras dentro da raiz, tá? Então vai ficar de que jeito? Vai ficar a raiz de quem? De 6t ao quadrado elevado ao quadrado mais menos 6t elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Então ele me deu essa resposta aqui: 2 sobre raiz quadrada de 9t à quarta mais 9t ao quadrado
mais 1, tudo bem? Então, esse cara aqui seria o meu produto vetorial da minha equação lá, tá? Bem, agora nós vamos calcular o que? Nós vamos calcular o módulo desse cara aqui, que é a derivada, e depois nós vamos calcular ele ao cubo, tá bom? Então vamos colocar ele ao cubo também, tá? Então seria quem? Então vamos lá, seria SQRT, né, de 1 ao quadrado 1 mais 2t elevado ao quadrado mais 3t elevado ao quadrado e isso elevado ao quadrado, tá certo? Que daria que daria esse resultado aqui, tá? Agora eu vou pegar esse cara aqui, certo? Vou pegar esse cara e vou elevar ao cubo. Tá certo? E me deu essa resposta aqui, raiz quadrada de 9t à quarta. Ele já fez as operações que precisavam ser feitas ali, tá? E agora eu vou pegar esse daqui e vou dividir por esse, tá? Então eu vou pegar esse daqui e vou dividir por esse. E me deu essa resposta aqui, tá? E agora vamos pensar o seguinte, ó. Se eu substituir por, que nem o exercício fala, pelo ponto t igual a 0, né? Então vai ter o que? 0, 0, 0, 0, 1. Raiz de 1 é 1, 1 vezes 2, 2. Portanto, a curvatura de uma cúbica retorcida de coordenadas t ao quadrado, t ao cubo, é 2. Então a vantagem de utilizar esse operacional do GeoGebra é que ele também já faz as operações para mim, e à medida que eu vou fazendo eu consigo separando e vou agilizando o processo aqui, tá bom? Beleza? Vamos fazer o próximo exemplo lá agora. Bem, o próximo exercício falava para a gente calcular a curvatura nos pontos 0, 0, 1, 1 e 2 e 4. Então para isso nós vamos calcular a curvatura da função x ao quadrado. Então vamos enunciar a função x ao quadrado. Vamos calcular a derivada dessa função, tá? Aí eu vou chamar de, sei lá, 2x, eu vou chamar 2x, tá? Para a gente poder fazer a derivada segunda. Aí vou marcar aqui e vou fazer a derivada desse cara, que dá 2, tá certo? Então, lá no numerador é o número 2. Então vai ficar, eu também já tenho um denominador aqui, então ficaria de que jeito? Então ficaria este dividido por 1 mais f' de x, que é esse daqui, e esse cara está elevado, tá aí a minha resposta, 2 sobre raiz de 2x mais 1, que multiplica 2x mais 1, tá certo? Bem, então o que acontece agora? Agora eu substituo os pontos para ver o que acontece. Se eu substituir o ponto 0, né, vai ficar 0, raiz de 0 mais 1, 1. Aqui vai ficar 0, então 1 vezes 1, 1. Então isso aqui, a resposta vai ser 2. Né? E aí, à medida que os outros pontos vão aparecendo, ó, quando eu substituir aqui o ponto 1, 1, 2 vezes 2, x igual a 1, será que eu consigo resolver numericamente? Então o que acontece? Quando eu substituo por 1 eu vou ter uma resposta, quando eu substituo por 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, raiz de 5, então eu vou ter esses valores aqui para as minhas curvaturas. Então, para eu saber os demais valores, basta eu substituir o valor de x aqui, que eu vou ter a minha resposta em g de x, tá bom? Então é mais ou menos esse resultado que nós temos ali, tá? Seria interessante depois vocês pegarem essa equação aqui, essa função, e colocarem no GeoGebra e compararem com a minha curva
minha curva real mesmo, a curva x ao quadrado que a gente fez, beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus colegas da universidade, de outras universidades. Inclusive eu quero agradecer, né, o compartilhamento dos nossos vídeos aqui, né? Até porque assim, quando a gente se vê muita coisa em cálculo 2, a gente percebe que tem assim pouco material, então quanto mais ser difundido, mais outras pessoas também se resolvem fazer trabalhos sobre esses, né? Porque é uma dificuldade muito grande a gente fazer esse tipo de material assim de cálculo 2, né? Principalmente essas questões vetoriais, né? Então eu agradeço muito a vocês, continuem divulgando nosso material para outras pessoas, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado, tá bom? Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.